Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do confisco do dinheiro que está nas contas correntes das pessoas. Em quem diria que o governo Lula ia fazer pior do que o Collor, né? O Collor confiscou as poupanças das pessoas. Agora o Lula quer confiscar o dinheiro que você tem na sua conta corrente. Se você guarda grande quantidade de dinheiro na sua conta corrente, eu recomendo que você faça alguma coisa com relação a isso. Por quê? Porque eles estão tratando a coisa como sendo confisco de dinheiro esquecido. Como assim, dinheiro esquecido? Que história é essa? O dinheiro é meu, não está esquecido não, está guardado lá no banco, né? Vamos entender esse caso aqui, qual que é o limite, qual que é o problema que tem nessa história toda aqui e o que pode decorrer disso daí, né? O Banco Central já falou que isso é ilegal, que isso é inconstitucional. Mas você lembra a pressão do Flávio Dino na questão das emendas? Pois é, o Flávio Dino falou que se não aprovassem essa reoneração da folha de pagamento, que inclui esse dinheiro todo, confisco de dinheiro das pessoas, né, para ajudar o Lula a fechar a conta esse ano, se não aprovassem isso, que ele iria cortar as emendas dos deputados. E por isso os deputados acabaram aprovando esse tipo de coisa, né? Olha o absurdo, a chantagem, o executivo junto com o judiciário mascarando o interesse do povo brasileiro dentro do legislativo. Foi isso que aconteceu, né? O pessoal do legislativo, a oposição, queria fazer bloqueio, queria fazer obstrução, não queria votar essa matéria, né? A Bia Kicis chegou a adiar a votação, mas acabou sendo aprovado ontem o texto base e deve ser aprovado hoje o final. E a situação é essa, meu amigo. Dependendo da sua situação, você pode ter dinheiro que você vai perder. Está na sua conta corrente e você vai perder ele. Essa notícia foi sugerida por Peter, empresário falido que nem a Dilma, arquiteto do plano piloto do Ancapistão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, esse caso aqui é um caso absurdo sobre vários aspectos, né? Então estão falando assim que é dinheiro esquecido. Dinheiro esquecido não, meu amigo, esse dinheiro é de alguém, tá lá no banco guardado, não é esquecido. Que papo é esse de dinheiro esquecido? Eles estão falando que é contas que não foram atualizadas, os dados cadastrais não foram atualizados desde 2019. Pois é, pode ser a sua conta. Você atualizou seus dados cadastrais no banco depois de 2019? Eu não atualizei. Vou correr atrás disso, porque podem tirar dinheiro da minha conta, né? Ou seja, quem não atualizou os dados cadastrais no banco desde 2019, seu dinheiro foi esquecido. Está lá na sua conta guardado, mas foi esquecido, segundo o governo, nesse projeto aqui, né? Enfim, é um absurdo completo esse tipo de coisa, uma brutalidade absurda, por quê? É o Lula querendo dinheiro, meu amigo. O Lula quer roubar a sociedade muita coisa. Como eu falei, a Bia Kicis conseguiu adiar a votação, fizeram uma obstrução lá no plenário, chegaram a adiar a coisa, mas no final das contas, qual que é o problema? Por que acabou aprovando? Porque você lembra que alguns dias atrás o STF resolveu cortar as emendas de todos os deputados, né? A alegação é que não, que as emendas não têm transparência e coisa e tal, e eu expliquei na época que esse negócio de transparência é uma lorota, porque tem transparência sim. O que está acontecendo é justamente que o governo Lula quer poder saber de que deputado que é cada emenda, para poder bloquear as emendas de deputados que não votam com o governo. Isso é um absurdo, ele não tem o direito de fazer isso, né? Então a transparência está lá, tem tudo ali, né? Só que aí o que o Flávio Dino fez, né? É a coligação PT-STF, né? O Flávio Dino foi lá e deu uma liminar proibindo pagar emendas e não sei o que lá para os congressistas em ano eleitoral, né? Uma coisa que é muito sensível para os congressistas e coisa e tal, a menos que aprovassem leis do governo, né? Essa é a situação atual, né? Os congressistas aceitaram a coisa, né? E uma das coisas que tinham que ser é justamente essa reoneração da folha de pagamento. Você lembra a questão da desoneração da folha de pagamento? Eu já expliquei isso em outros vídeos, não é o objeto do vídeo de hoje. O governo quer acabar com isso, por quê? Porque o objetivo do Lula é roubar a sociedade, só quer mais dinheiro para o governo a todo custo, né? O Congresso tinha aprovado a extensão da desoneração da folha de pagamento, então ficou acordado que teria uma reoneração gradual da folha de pagamento, mas o governo incluiu nesse processo também a questão do roubo do dinheiro das contas correntes das pessoas, né? Qualquer conta corrente que não tenha tido os dados cadastrais atualizados depois de 2019, já está fora, tá? O prazo era 31 de agosto para você, segundo a lei, está escrito na lei lá, o prazo era 31 de agosto para você fazer a atualização dos dados cadastrais. Se você não fez, o governo considera que esse dinheiro foi esquecido na sua conta corrente e pode tirar tudo que tem lá, né?
Olha o absurdo, tô falando de 8 bilhões de reais, meu amigo, é dinheiro pra caramba, vai ter um monte de gente perdendo dinheiro. E ainda tem questão de depósito judicial, cara, é um absurdo completo, é o governo botando a mão no dinheiro das pessoas, né? Então tá aqui, ó, a Câmara deve concluir hoje, então houve um atraso, a oposição conseguiu obstruir, conseguiu atrasar o processo de votação, mas acabou sendo aprovado ontem o texto básico. E por que foi aprovado? Porque a ameaça do STF, a ameaça do Flávio Dino é, se não aprovarem, a gente corta as emendas do deputado. O que uma coisa tem a ver com a outra? Nada. É chantagem mesmo, é chantagem aberta. O PT-STF está chantageando os congressistas para eles votarem uma coisa que é contrária ao interesse dos cidadãos brasileiros. É contrário ao interesse dos brasileiros, esse tipo de coisa. Ninguém acha que o governo deve ter o dinheiro de pegar o dinheiro que está na conta das pessoas. Que negócio é esse? Que absurdo é isso? Não tem lógica nenhuma. Só porque você não fez atualização cadastral no banco, seu dinheiro está esquecido lá. Não está esquecido coisa nenhuma, o dinheiro está lá, né? Enfim, esse é o absurdo da coisa. Deve concluir a votação hoje, isso já foi aprovado no Senado, então sendo aprovado na Câmara, já vai para a sanção do Lula, que na pressa dele de roubar todo mundo, ele vai sancionar isso imediatamente, né? E esse é o absurdo, é esse PL aqui, ó, PL 1847 de 2024, aqui está a página dele no Senado, mas ele foi aprovado sem alterações. Isso era outra coisa, porque a Câmara tinha que votar e não podia alterar nada, não podia alterar nenhum item. Por quê? Porque se alterasse qualquer item, teria que voltar para o Senado para ser aprovado no Senado, e daí no Senado perderia o prazo que o Flávio Dino deu para a questão das emendas, né? Então esse é o absurdo da coisa, foi uma chantagem barata, o governo Lula ameaçando através do STF para conseguir aprovar uma coisa na Câmara. Acabou a República no Brasil, acabou a República no Brasil, não tem mais República. É uma ditadura agora do PT e do STF que está obrigando todos os poderes a serem submissos a essa ordem de roubalheira completa da população brasileira e a votarem contra o interesse do povo brasileiro. É o que está acontecendo aqui. A ditadura chegou na parte econômica, né? Porque ditadura tem isso também. Ditadura não é só ruim pelo fim das liberdades, pelas coisas, pelas informações erradas, pela censura, por tudo isso de ruim. Ditadura é ruim também porque rouba as pessoas. Olha a Venezuela, a miséria que está a Venezuela por conta da ditadura do Maduro. E lá também é a mesma coisa, uma ditadura do executivo com o judiciário. O legislativo de tempos em tempos até dá uma criticada no governo e coisa e tal, mas não consegue fazer nada porque o judiciário simplesmente castra o legislativo. É a mesma coisa que estamos vendo acontecer aqui no Brasil, né? Aqui tá a lei, é uma lei muito extensa, tem um monte de coisa aqui. Eu não vou falar sobre tudo, eu vou falar sobre a parte que interessa, né? Parte da lei é justamente, como vocês sabem, a reoneração da folha de pagamento, né? Então tem um processo que vai durante ao longo dos anos aumentando a reoneração da folha de pagamento. Acho um absurdo isso, é imposto sobre emprego no Brasil, né? Mais uma vez, é mais proibido ainda agora empregar gente no Brasil. Enfim, o ponto que eu quero tratar é esse daqui, ó. Os recursos existentes nas contas de depósito sob qualquer título cujos cadastros não foram objeto de atualização na forma da resolução do Conselho Monetário Nacional de 23 de setembro de 2019, ou seja, o Conselho Monetário Nacional, lá em setembro de 2019, estabeleceu um processo de obrigatoriedade de recadastramento de dados de correntistas no Brasil. Então, os cadastros que as empresas têm, que os bancos têm, né? Você tem um banco, você tem um cadastro da sua conta, tem o seu nome, endereço, esse tipo de coisa. E muitos desses cadastros estavam desatualizados, porque realmente fica, você abre a conta no banco, e, bom, você fica negociando ali na conta, depositando dinheiro, sacando dinheiro, mas às vezes você não mora mais no mesmo lugar, você não mora mais na mesma cidade, às vezes você já tem uma outra renda, já mudou tudo seu, né? Enfim, o Conselho Monetário Nacional estabeleceu lá em 26 de setembro essa obrigação. E aí fala aqui, ó, os recursos existentes somente poderão ser reclamados junto às instituições depositárias até 31 de agosto de 2024. Ou seja, se você não fez essa atualização depois de 2019, agora com a aprovação da lei, você só poderia fazer isso até 31 de agosto de 2024. Ou seja, já passou, né? Já estamos em setembro. 31 de agosto de 2024 já está para trás, né? Ou seja, essa lei ela entrou sem prazo para as pessoas fazerem nada. As pessoas não têm prazo para fazerem a atualização desses dados cadastrais ou reclamar esse dinheiro. Isso aqui é um absurdo completo. No mínimo, tinha que alterar esse artigo aqui. Por que não alteraram? Porque se alterar esse artigo, teria que voltar para o Senado. Então, ou seja, cara, é um confisco hoje. Aconteceu agora, já aconteceu. No que aprovarem esse troço aqui, aprovarem o texto básico, a coisa, já é confisco do dinheiro. Já pegaram o dinheiro de todo mundo que não fez atualização no seu cadastro no banco desde 2019, né?
Aqui, ó, a liberação desses recursos fica condicionada à satisfação pelo reclamante das exigências do conselho. Ou seja, se você fizer essa atualização cadastral, você pode falar, você teria o prazo até 31 de agosto para entrar em contato com o seu banco, atualizar o seu cadastro lá, dizer, não, agora eu estou morando no endereço tal, meu CPF é tal, não sei o que lá, minha renda atual é tal, enfim, atualizar as suas informações cadastrais, né? Decorrido o prazo que trata o caput, os saldos não reclamados remanescentes junto às instituições depositárias passarão ao domínio da União. Então pronto, já passou o prazo, já passou, 31 de agosto já passou. Então agora, meu amigo, esse confisco não vai acontecer no futuro, não, já aconteceu. No que o Congresso aprovar isso, que o Lula sancionar, imediatamente esse dinheiro vai todo para a conta e não tem nada que você possa fazer, o seu dinheiro já era. Já foi confiscado nesse momento, se você não atualizou o cadastro da sua conta desde 2019, né? Aí tem mais algumas coisas aqui, não sei o que lá. Isso aqui é a parte pior da coisa. É um confisco, não é um confisco da poupança, não é igual o Collor fez, não. Porque o Collor, bem ou mal, confiscou a poupança. Poupança, em tese, é um dinheiro que você não precisa imediatamente. Você está poupando. É um absurdo do mesmo jeito, tá? Lógico que o Collor foi um absurdo do mesmo jeito. Mas agora é um absurdo maior ainda, porque é o dinheiro que está na sua conta corrente, meu amigo. A conta corrente sua. O dinheiro que você está contando para o seu dia a dia ali, ó, pode sumir completamente, porque o Lula considerou que você não fez atualização cadastral depois de setembro de 2019, e então, como já passou o prazo para fazer isso em 31 de agosto, então acabou, né? Ou seja, um absurdo. E o que vai acontecer com essa história? Evidentemente que um monte de gente vai entrar na justiça por conta disso daqui. Vai criar um passivo legal, cara, monstruoso no Brasil. Vai ser uma... É o que eu falo, cara. Ser advogado no Brasil é muito bom, cara. É muito bom mesmo. Porque, imagina a situação da pessoa que vê sua conta ser zerada de hoje para amanhã. Né? Quando o Lula sancionar a coisa, ele pode sacar o dinheiro já todo. Já passou 31 de agosto. E as pessoas vão ter que entrar na justiça para reaver o dinheiro, né? E aí imagina a loucura que vai virar isso daqui, né? O próprio Banco Central falou que é um absurdo isso, por quê? Porque isso tem dois problemas com isso daqui. Primeiro problema é que existem regras internacionais, acordos internacionais sobre dinheiro esquecido, que tem que ter prazo para as pessoas reclamarem o dinheiro. Esse tipo de coisa que o Brasil está fazendo não é inédito, já teve países que fizeram isso no mundo, mas existe um processo de pelo menos um ano para as pessoas reclamarem esse dinheiro, tem que ser alertado. Olha só, se você não reclamar o dinheiro, se você não fizer o seu cadastro, não atualizar seu cadastro no banco, né? O Lula fez isso com prazo já vencido, era prazo de dias, agora ficou prazo zero, não tem prazo, né? Ou seja, a coisa é totalmente absurda aqui. O Banco Central está falando que isso daqui foge aos padrões internacionais desse tipo de situação, e mais do que isso, o Lula usar isso para descontar o déficit primário não pode ser usado. Por quê? Porque não deixa de ser dinheiro que é colocado em circulação. Esse dinheiro, é verdade, não é dinheiro que seja do governo, né? Mas é um dinheiro que está parado. Se é um dinheiro que está parado, ele não está sendo usado para compras e vendas. Então ele não está no mercado. No momento que você pega esse dinheiro e bota ele no mercado, bota ele para circular, que é o que o governo vai fazer, vai pegar esse dinheiro e vai botar esse dinheiro para circular, nesse momento você está causando inflação do mesmo jeito. Então, ou seja, essa medida não é para ser considerada como solução para o déficit brasileiro. Isso vai gerar problema, né? Mas o documento aqui fala que é para usar como coisa do déficit. Tem outras coisas absurdas aqui também, tá? Fala também sobre depósitos judiciais. Depósitos judiciais e extrajudiciais. O que é isso? Quando você, por exemplo, está ganhou uma ação contra o governo, ou tem uma ação, está movendo uma ação contra o governo, é normal que exista um depósito judicial, ou seja, você tem que pagar o dinheiro caso você perca aquela ação, enquanto a ação está sendo discutida lá no governo, né? E depois que você ganhou a ação, aquele dinheiro continua no depósito, você pode requerer o saque daquele dinheiro. O que está dizendo aqui é que se as pessoas não reclamarem o saque desse dinheiro, que isso é perdido para o governo também. Então, ou seja, são processos que houve depósito judicial, o processo acabou, a pessoa tem o direito àquele dinheiro, ela pode sacar aquele dinheiro, mas não sacou ainda o depósito judicial. Se não fizer isso num prazo específico aqui, vai tudo para o governo, esse dinheiro também, né? E isso é um absurdo, por quê? Porque esse prazo também você tem outros problemas. Às vezes as pessoas morrem ao longo do processo. Lembra que processo no Brasil é um processo... demora muito tempo. A justiça brasileira é lenta pra caramba. Então processos demoram décadas. Então, às vezes, a pessoa que fez o processo, ela já morreu, está fazendo inventário. Aí, para os inventariantes fazerem o resgate desse dinheiro, é uma dor de cabeça danada. É por isso que esse dinheiro está parado. Ninguém deixa dinheiro parado no banco porque não quer, né? Ah, não gosto, não preciso de dinheiro. Ah, e tem 1 bilhão parado lá no banco, mas eu não quero mexer com isso. Não, cara, o cara vai comprar alguma coisa, vai comprar uma casa para ele, vai gastar com alguma coisa.
Então, o fato desse dinheiro estar parado é porque tem algum problema. Tipicamente é isso, é inventário, é empresa que faliu, é massa falida, é alguma coisa que está acontecendo nesse meio tempo, pela própria justiça acaba levando a demora, e que a pessoa não pode fazer esse saque do depósito judicial. Com essa lei aqui agora, pronto, ferrou completamente. A pessoa vai perder esse dinheiro. Por quê? Ah, não, porque não sacou o dinheiro a tempo, o governo estava precisando, foi lá e pegou o dinheiro. O governo perdeu a ação, você tinha direito ao dinheiro que está lá, só que agora o governo acha que como você demorou muito a pegar, ele pegou de volta. Cara, é um absurdo completo esse processo. E o pior de tudo é isso que eu falei para vocês, é o fato de que esse processo todo é uma chantagem. É o governo Lula usando o judiciário para chantagear o povo brasileiro, chantagear o Congresso e forçar uma medida que ninguém quer. Só o Lula que quer isso. Só o Lula que quer roubar o dinheiro do povo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.